Nós vamos ler uma carta paulina que foge às características de todas as cartas do apóstolo Paulo. As 13 cartas, se Hebreus também é de Paulo, as 14, 13 delas pelo menos, elas estão mais preocupadas com as questões doutrinárias, e esta carta que vamos ler, ela estaria mais preocupada, se tiver uma questão doutrinária, seria o amor. E nós vamos ler essa carta. Paulo está restituindo um escravo ao seu patrão. Alguém já descobriu qual é a carta? Filemon. Vamos abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Filemon, no capítulo único. São 25 versículos e eu vou ler porque nós vamos ter oportunidade de ler a carta inteira em pleno culto de quarta-feira, ler uma carta toda. Paulo a Filemon, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, o nosso companheiro de luta. Que a graça e a paz de Jesus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou Paulo o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. E certo como estou da sua obediência, escreva a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém? Lemos uma carta inteira em poucos instantes. Como é fácil ler a Bíblia, não é isso? A gente consegue em poucos minutos ler 25 versículos da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela escolha que fizemos de estar na casa do Senhor e ter comunhão contigo.
Pedimos que Tu venhas, ó Deus, abrandar o nosso coração de toda a ansiedade e, ó Deus, trazer sobre ele a palavra do Senhor e a operosidade do Espírito Santo do Senhor. Ministra sobre nós, empurra-nos, ó Deus, na direção que Tu queres. Fala, ó Deus, aos nossos ouvidos e convence-nos, ó Deus, para que sejamos obedientes à voz do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Essa carta ela é inédita dentro do contexto do Velho e do Novo Testamento, porque Paulo não está preocupado aqui com a ceia, com o batismo, com o relacionamento de cooperação entre as igrejas, não está preocupado com o ministério pastoral. E é uma carta que foge a todas as outras cartas, embora tenha sido escrita juntamente com duas outras cartas que foram levadas para serem entregues junto com esta carta, junto com duas outras cartas. Provavelmente foi escrito no ano 62, porque ele se refere, no capítulo 1, único, ele se refere à sua prisão lá no versículo 9, no versículo 10, no versículo 13, no versículo 23. Ele faz referência à sua prisão. E essa prisão, evidentemente, é a prisão em Roma, que ele mesmo faz menção. O que parece que nesse ano de 62, quando Paulo foi posto em liberdade, pouco depois de escrever esta carta, sob a fiança de não pregar o evangelho, e essa fiança é perdida porque vão encontrá-lo imediatamente depois pregando o evangelho, e a sua liberdade condicional é cassada, e ele então volta à prisão e vai ficar preso até a sua execução, quando ele vai ser finalmente decapitado, que era uma morte rápida para um romano condenado à morte. Se fosse judeu, era crucificação para sofrer bastante tempo, mas sendo romano, era decapitação, porque aí a morte era rápida, o romano não sentiria dor, e então os romanos, quando fizeram a lei, pensaram nisto. Mas qual é a característica principal desta carta? Parece que Onésimo, ele vai fugir, ele é um escravo, e outrora ele fugiu da terra da propriedade do seu senhor, e ele foi embora para Roma, e ele foi bem-aventurado em Roma. Parece que ele viveu bem, ele melhorou de vida em Roma, e ninguém sabia que ele era um escravo fujão. O escravo fujão, se ligado ao judaísmo, retornaria ao seu senhor e seria crucificado. Mas esse não, esse fugiu, foi para a terra distante, e lá ele conseguiu se firmar financeiramente, e ele conseguiu se estabelecer em Roma. E agora Paulo, pregando o evangelho, está preso desde o ano 60 em Roma, e aí ele está pregando o evangelho, ele está ensinando o evangelho, e esse escravo, que agora é uma pessoa de alguma posse, ele vai ouvir Paulo na prisão. Não ouviu fora da prisão, vai ouvi-lo na sua prisão. Isso era aberta a prisão para que as pessoas pudessem ter acesso ao apóstolo Paulo. Você vai ver lá no versículo 23, ele vai dizer quantos estão com ele ali, apoiando na prisão, no seu sofrimento, na sua luta. E ele agora, esse que era escravo, se converte a Cristo Jesus. E eu imagino que ele vai contar isso para o apóstolo Paulo. Vai dizer: olha, eu estou aqui, eu sou comerciante aqui em Roma, mas eu quero dizer uma coisa para você. Depois que eu aceitei Jesus, tem uma coisa que está me incomodando. Tem uma coisa errada que eu fiz que está tomando conta do meu coração. Quando a pessoa se converte mesmo, ela começa a reavaliar a sua vida. Começa a pensar que, tal qual Zaqueu, olha, a quem eu dei prejuízo eu quero restituir 4 vezes mais. Alguma coisa começa a tomar conta do coração dele, que a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. E aí começou a incomodar o coração de Onésimo. E aí ele disse ao apóstolo Paulo: quero dizer uma coisa a você. Eu era um escravo, e eu estou foragido, estou em Roma. Eu tenho meu sustento aqui em Roma,
mas eu sou um foragido. Eu era um escravo, consegui fugir, peguei um navio e eu vim para Roma. Ninguém sabe disto. Eu vim parar aqui em Roma. E o apóstolo Paulo diz: rapaz, como que você fez isso? Quem era o seu senhor? Ele disse: Filemon. E aí Paulo disse: graças a Deus que você era escravo de Filemon. E Onésimo perguntou: mas por quê? E ele disse: ele é irmão em Cristo, eu preguei para ele, e ele se converteu. Ele agora é evangelista, ele chama de colaborador na obra do Senhor. Ele é evangelista, ele é pregador da palavra de Deus, e ele é um exemplo de vida. Me recebeu na casa dele. Graças a Deus que você é escravo de Filemon. E aí Onésimo fica naquela ali. Paulo diz: vou devolver você. Eu imagino alguém que fugiu, foi embora e agora compartilhou com o apóstolo Paulo. E Paulo diz: agora você tem que voltar. Você tem que acertar a sua vida. Você não vai ficar desse jeito para sempre. Acerta a sua vida, rapaz. Se muitos de nós aqui fossem Filemon, Onésimo ia dizer: é ruim, hein? Eu não vou. Nem adianta. Eu não volto para aquela fazenda. Eu não volto para aquele patrão. Eu não volto. E ele disse: você vai e eu vou entregar uma carta para você. E você vai levar essa carta em mãos e você vai apresentar a carta para Filemon. E a gente, irmãos, nesta noite a gente acaba de violar uma correspondência que não era nossa. A correspondência que era para Filemon. E aí Paulo escreve na carta dizendo: eu estou feliz porque eu recebo boas notícias de você, Filemon, que você é um crente exemplar. Eu estou feliz pelo apoio que você me deu, que você é colaborador, que você é pregador do evangelho, pelo que você tem feito pelas pessoas. Eu estou muito feliz. E eu estou te enviando um escravo, um homem que era escravo seu e que eu encontrei, e agora ele é nosso irmão em Cristo Jesus. Eu estou mandando para você meu filho, que eu gerei na pregação da palavra de Deus. Eu estou enviando Onésimo para você. Ele tem vivido comigo, ele tem participado, tem me ajudado nas minhas prisões aqui em Roma. Ele é um homem de Deus, uma pessoa comprometida com Deus. E eu soube que ele é seu escravo e que ele fugiu. E eu estou devolvendo ele a você. Onésimo pegou aquela cartinha, essa aqui, de 25 versículos, e voltou para Filemon. E Paulo diz a ele: e eu tenho certeza que você vai recebê-lo como se recebesse a mim mesmo. A gente não tem noção da grandiosidade do apóstolo Paulo. A gente pensa assim: Paulo isso, Paulo. A gente não tem noção da expressão, da manifestação cultural, do poder religioso que esse homem, ele absorveu por onde passou e está chegando ao final da vida. E todas as regalias que a prisão em Roma, que não dava a qualquer preso, dava ao apóstolo Paulo. Ele podia sair da prisão e visitar alguém, porque eles sabiam que ele voltaria, e voltava ao final da tarde. Ele recebia visitas, tinha que trocar os presos, porque fazia culto constantemente, trocar os guardas, porque fazia constantemente culto ao Senhor e evangelizava os guardas. Eles tinham que mudar os guardas, porque os guardas se tornavam amigos do apóstolo Paulo. Esse homem, ele diz a Filemon: recebe como se recebesse a mim mesmo, porque eu gerei esse homem, esse escravo, e ele confiou a mim a situação dele, ele compartilhou comigo. Obrigado. Em verdade vos digo que até mesmo um copo d'água que deres a um dos meus pequeninos será 100 vezes recompensado nesta vida, e muito mais na vida vindoura. Amém?
Que bom. Paulo tinha uma influência extraordinária. Ele está dizendo: eu como apóstolo, eu poderia dizer a você que você tem que fazer isto. É a expressão dele. Prefiro, versículo 9, prefiro no entanto pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo. 3 vezes ele faz menção da sua prisão, de que ele está preso, e ele diz: recebe a ele. E aí, perto da execução, ele diz: e prepara um lugar para mim, porque eu tenho esperança que o Senhor possa me soltar, e eu vou até aí visitar você. E ele diz isso lá no finalzinho, mencionando que vai ser restituído, eu lhe seja restituído, no versículo 22. O que é mais bonito nesta carta é a preocupação que o apóstolo Paulo tem com um novo convertido, dando a ele orientação de que a vida cristã exige seriedade, a vida cristã exige comprometimento, a vida cristã exige que você repare algumas coisas que você realizou no passado. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sei, mas há coisas que nós temos que aprender, que nós temos que consertar. Se você olhar para Atos 16, o carcereiro, depois da conversão naquela noite, ele vai levar Paulo e Silas para a casa dele, e ele vai colocar remédio na ferida que ele fez. É importantíssimo. Esses dias, os irmãos sabem, nós estamos na iminência, dia 29, vamos batizar um rapaz que, tetraplégico, ele permanece o dia inteiro deitado. E ele foi evangelizado pelo Cláudio. O Cláudio era uma espécie de Maria Fumaça para fumar maconha. E traficava, foi preso, cumpriu sua pena, foi posto em liberdade. E o que o Cláudio fez? As pessoas que ele induziu, influenciou ao uso de drogas, ele começou a visitar essas pessoas e evangelizar essas pessoas. E esses dias atrás, quando eu fui lá, em Bela Vista, na Roncadeira, lá em cima, eu fiquei olhando para eles dois conversando, e o Cláudio disse para ele: eu disse para você que eu tinha coisa melhor do que eu tinha te dado daquela vez? Olha só, você vai ser batizado agora. Olha só, eu te dei Jesus agora. Aí ele virou para mim e disse: eu coloquei ele na perdição, mas eu vim pregar a salvação para ele. A preocupação de consertar coisas que estão erradas, de colocar essas coisas nos seus devidos lugares, ou no seu devido lugar. Quando Onésimo compartilha com Paulo, provavelmente, a sua condição de escravo fujão, porque fugir não dava a você a carta de alforria, não te libertava. Os escravos tiveram pouco favorecimento no Brasil, por exemplo, a lei do ventre livre, a lei sexagenária, poucos benefícios foram dados a ele, e a fuga era a possibilidade de ir a algum lugar e ser perseguido a vida inteira. E Onésimo conseguiu se esconder, conseguiu deixar de ter essa marca, esse estigma de escravo, e tinha uma vida bem diferente. Mas aceitar Jesus fez com que ele percebesse que ele continuava escravo. E ele foi compartilhar com Paulo, e Paulo disse: então você vai voltar. E ele voltou. E quem gosta da leitura bíblica e da história bíblica vai perceber, segundo Kenneth Bailey, que
essa história vai dar certo e ele vai ser recebido e ele vai abençoar tanto a vida, como Paulo mesmo pede, a vida de Onésimo, e Onésimo abençoar a vida de Filemão. Pense, talvez você tenha alguma coisa para consertar, pedir perdão a alguém, perdoar alguém, ajudar alguém. Eu acredito que essa volta de Filemão, de Onésimo a Filemão, fez mais bem a Onésimo do que a Filemão. Paulo disse, antes ele era inútil para você. E quando eu li isso a primeira vez, eu estava traduzindo esse texto junto com o Dr. Brothers David Healy, no Novo Testamento grego, a gente fazendo a tradução, e aí, inútil, e eu pensei, inútil? Como assim? Ele era crente em Jesus. Mas Lucas 10 diz que quando você fizer tudo que o seu Senhor mandou, então você se torna um servo inútil. Você só fez o que Ele mandou. Mas se você for além, se você conseguir fazer mais do que Ele mandou e melhor do que Ele mandou, então você é um servo extraordinário. E ele está dizendo a Filemão, Paulo escrevendo e dizendo, ele era inútil porque ele só fazia o que você mandava, e não por obediência, porque ele não tinha saída. Mas agora ele é um servo útil para você. Por que era um servo útil? Porque Filemão se dedicou à pregação do Evangelho. E nada melhor do que ter um companheiro escravo ou ex-escravo vai ser agora, que vai viajar com ele pregando o Evangelho. Será que você pode fazer alguma coisa, corrigir alguma coisa, abençoar alguém em alguma coisa, pedir perdão a alguém? Não há nada melhor do que tirar essa mochila das costas. O segundo livro mais vendido no mundo, acredito que ainda é um livro de John Bunyan, O Peregrino. É o segundo livro. O primeiro continua sendo a Bíblia, a palavra de Deus. Não tem sido considerado o livro mais importante. O livro mais importante do século passado foi Sein und Sein, um livro em alemão, Ser e o Tempo, de Martin Heidegger. Mas Bunyan escreve um livro extraordinário, O Peregrino, alguém que anda com a mochila pesada, cheia de pedras às costas, até o dia que encontra Jesus. E essa mochila cai. O peso sai de sobre ele. Parece que Onésimo era assim. Estava carregando uma mochila pesada. Ninguém sabia. Ninguém. Mas ele sabia. Deixe-me contar uma ilustração. Conta que um casal estava completando 25 anos de casado. E resolveu sair para um jantar. E ela comprou um vestido branco, lindíssimo, para comemorar aquela noite. Um desastrado de um garçom tropeçou, trazendo já a sobremesa, uma bola de chocolate, tropeçou, aquele sorvete caiu na roupa, aquele vestido branco, branquíssimo. E ela ficou indignada com aquela situação. No dia seguinte, pela manhã, ela correu até a lavanderia, e tinha um japonês que tinha uma lavanderia perto da casa dela. Ela chegou lá e disse para ele assim: eu quero que você lave, abriu o vestido em cima do balcão assim, disse que você lave, que não fique nenhum resquício dessa mancha desse sorvete. E ele disse: posso fazer sim, se a senhora quiser, posso fazer. E então ela deixou o vestido. 3 dias depois ela veio buscar o vestido, e ela então desembrulhou o pacote, colocou, esticou de novo o vestido em cima do balcão, olhou o lugar que tinha caído na bola de sorvete e disse para o japonês, o lavandeiro, disse assim: olha, a marca ainda está aqui. E ele se aproximou, olhou contra a luz, levantou, olhou e disse: não está. E ela disse: está sim. E ele disse: não está. E ela insistindo, e ele saiu de trás do balcão, parou, a primeira pessoa que estava passando, disse: vem até aqui.
olha para aqui, nesse vestido, nesse lugar, você está vendo alguma mancha? A pessoa olhou e disse, não. E ele chamou outras 5 pessoas, fizeram a mesma coisa, olharam e disseram, não está. E a mulher disse, não é possível. Eu olho, eu ainda vejo. E aí o japonês disse a ela, sabe por que a senhora vê? E ela disse, por quê? Porque a senhora sabe onde a bola de sorvete caiu. E na mente da senhora, ela ainda está aí, nesse lugar. Mesmo que tenha sido removida, a senhora ainda enxerga a bola de sorvete. Mesmo que o dinheiro, a profissão, tivessem removido o título de escravo de Onésimo, a bola de sorvete, talvez as chicotadas, a ideia de ficar trancado durante a noite, dormir na escuridão, sentir frio, a condição de escravo, o dinheiro não tirou, não removeu. O título, a roupa nobre, também não removeram. Ele continuava olhando no espelho e enxergando um escravo. E Paulo disse, só tem um jeito, você voltar para Filemão. Isso vai apagar. E graças a Deus que Filemão também é meu filho na fé. E ele retornou e apagou aquela condição de escravo.